Bom dia, amigos e amigas. Eu me chamo Osvaldo, eu sou engenheiro agrônomo e hoje eu vou falar para vocês sobre o plantio de mudas frutíferas, tanto em sua residência, no seu quintal, como em sua chácara, no seu sítio. Iremos falar da importância da escolha do tipo de muda para o local adequado, tanto da escolha para o tipo de solo ou clima que ela vai ser plantada. Iremos ressaltar também a importância de escolher uma boa muda com bastante vigor para ela ser transportada para o seu local definitivo de cultivo. Hoje iremos apresentar 3 mudas para vocês. Iremos falar sobre o romã, sobre a carambola e sobre o figo. O figo já é uma planta enxertada, já é uma muda que está produzindo, e sobre o enxerto a gente vai detalhar um pouquinho mais em outras matérias, mas iremos explicar para você como são essas mudas, sobre o vigor dessas mudas. A importância para a escolha de uma muda sadia, a gente deve ver o vigor da planta. Muitas pessoas não conhecem o viveiro, não conhecem a origem dessa planta. Então nós temos que atentar muito para alguns detalhes principais para chegarmos à qualidade da muda que a gente vai levar para a nossa casa, para o nosso quintal. A primeira coisa que a gente deve saber ao deparar com uma muda frutífera, sem saber a procedência do viveiro, é olhar a sua folhagem, olhar o seu caule, olhar se a planta ela está bem fixa, enraizada na terra, no substrato que ela se encontra. Sabendo disso, nós conseguimos ter uma noção básica de uma planta, uma muda de qualidade. Vocês perceberem aqui, a planta é uma planta vistosa, com bastante vigor, um tamanho adequado para o seu saquinho que está com torrão, que está com as raízes. Você pegar o figo e a carambola, a mesma coisa. E cada planta, ela depende muito das suas características. Umas vai possuir mais folhas, outras vai possuir menos folhas. Umas você já vai avistar com os frutos, no caso do figo, que é uma planta enxertada, é um rápido crescimento, uma rápida produção. E o romã, que é uma planta maior quando muda, porém é uma planta que não atinge, na sua idade adulta, ela não passa dos 4 metros, 3 a 4 metros. Então o que a gente tem que entender? Todo plantio de muda frutífera, seja em casa, seja no quintal de casa, seja em vaso, seja em um sítio, a gente tem que atentar pela quantidade de luz que essa muda vai receber. O porquê dessa quantidade de luz que a muda vai receber? Cada planta, cada espécie, ela necessita de uma quantidade de luz diferente de outras. São plantas C3, plantas C4. Independente disso, todas as plantas elas precisam receber luz solar. O porquê? Através da luz solar, que é um dos principais fatos que acontece a fotossíntese, que é onde a planta ela produz o seu próprio alimento. Então todas as plantas terão que receber a luz solar, na fase jovem quanto na fase adulta. Quando formos fazer o plantio definitivo da muda frutífera, nós devemos antenar pelas espécies arbóreas cultivadas no local. Isso devido à sombra que ela pode proporcionar ao desenvolvimento dessa muda. E esse desenvolvimento de muda com sombra não vai ser uma muda saudável, não vai ser uma muda vistosa, não vai ser uma muda produtiva. Então nós temos que atentar muito a isso, ao sombreamento. Quanto à quantidade de água para a muda, então nós temos que ficar antenados para a quantidade de água que a gente vai colocar nessas plantas. Devemos colocar quanto de água? Na fase jovem, nós devemos irrigar a muda no mínimo 2 vezes por dia.
Esse processo de irrigação 2 vezes por dia é para a gente manter a umidade do solo com que a muda se encontra. Caso essa muda seja plantada num vaso, nós devemos manter a umidade também do vaso, a irrigação 2 vezes por dia. Caso essa muda seja plantada no solo, a gente pode manter essa umidade 1 vez por dia com uma irrigação mais localizada, com uma irrigação mais abundante. No vaso já é diferente, você não pode irrigar mais abundante, você tem que colocar uma quantidade de água adequada. A quantidade de água adequada seria a quantidade de água para umedecer a terra que a muda se encontra. Nós também vamos mostrar para vocês como podemos fazer para o plantio de mudas em vasos. Em vasos, igualmente, o plantio de muda em vasos ele é igual ao plantio de mudas no solo, entendeu? Porém, cada vaso deve ser adequado para o tipo de muda. Algumas plantas frutíferas, elas têm raízes mais agressivas que outras. Então nós temos que ficar atento a isso, na escolha da muda para o tamanho do vaso. Hoje iremos explicar para vocês o plantio do romã. O romã é uma planta frutífera que a sua raiz não é agressiva e o seu desenvolvimento em vaso ele é fantástico e muito produtivo. E nós iremos fazer o plantio do romã, explicar para vocês como faremos um plantio de romã em vaso. Pode quiser. Agora iremos mostrar para você como faremos o plantio da muda de romã no vaso. Note que escolhemos um vaso adequado para o plantio da muda de romã. Esse vaso ele vai receber a muda e o primeiro passo que devemos fazer é o sistema de drenagem do vaso. O sistema de drenagem é para não ocorrer o acúmulo de água. O acúmulo de água pode acontecer o apodrecimento das raízes. Então temos que atentar a isso. Então iremos mostrar para você como faremos o sistema de drenagem do vaso. O material utilizado será a manta de bidim, a argila expandida para fazer esse sistema de drenagem. Temos então a manta de bidim. Ela será o primeiro passo para a forração do vaso. Ela vai ao fundo do vaso. Lembrando que temos que deixar a manta de bidim levantada até aqui em cima para que a argila expandida possa ser colocada aqui, porque depois iremos fechar. O segundo passo, iremos colocar a argila expandida. A quantidade de argila expandida a ser colocada, ela é relativa pelo tamanho do vaso, para que o sistema de drenagem funcione corretamente. Depois da argila expandida colocada, iremos cobrir o nosso sistema de drenagem. Após isso, iremos fazer a colocação da terra vegetal preparada para o vaso, para que podemos receber o plantio da muda. Lembrando que a gente sempre deixa esse plástico em volta do vaso para não ocorrer o problema de sujar o vaso com a terra. Esse é um problema que acontece muito. O vaso vem com uma tinta bonita e a gente retira esse plástico antes do plantio. É uma coisa errada, então devemos manter o plástico e retirar ele só após o plantio. Aqui iremos colocar a quantidade de terra necessária para o tamanho do vaso para o recebimento da muda. Nesse caso, iremos colocar até a beirada do vaso. Depois de colocarmos a terra, nós temos que fazer uma pequena compactação do vaso. Nós recomendamos colocar a terra até aqui,
porque muitas pessoas elas gostam de fazer um acabamento na parte superior do vaso. Então nós recomendamos a colocação de terra até uns 6, 7 centímetros abaixo da borda do vaso para receber essa muda, e caso as pessoas desejam fazer esse acabamento em torno do vaso, elas conseguem. Então agora iremos mostrar como devemos fazer o plantio da muda no vaso. O primeiro passo que nós devemos atentar é para a retirada da muda do saquinho de plantio. Como nós fazemos essa retirada? Nós fazemos com uma faca. Com uma faca nós iremos cortar esse saquinho. Lembrando que é muito importante a gente não machucar esse torrão da planta, da muda. Isso é o principal para que a gente consiga o resultado desejado. Então nós temos que retirar esse saco com muito cuidado para que não quebre esse torrão. Depois de retirado, nós iremos fazer a cova do vaso. Qual será o tamanho da cova? O tamanho da cova do vaso será do tamanho do torrão que nós retiramos, correto? Então vamos lá, nós vamos colocar a muda de lado, sempre tomando muito cuidado para que a muda não desmanche, que não aconteça a quebra do torrão. E iremos fazer o buraco para o plantio da muda. Eu gosto muito de atentar esse buraco para o plantio da muda assim, para que conseguimos fazer um desenvolvimento perfeito. Então vamos lá, vamos colocar essa muda dentro do vaso. Percebemos que o torrão dela chegou até o limite do vaso aqui, aonde iremos colocar a terra na lateral. E aqui nós iremos apertar um pouco a muda aqui para que ela se fixe no substrato. Iremos agora também completar de terra essa parte que faltou. Então, o próximo passo, depois do plantio finalizado no vaso, devemos fazer o quê? Devemos atentar para o tombamento da planta. O que isso pode ocorrer? Com o desenvolvimento da planta, a planta ela pode tombar para algum dos lados, e isso não é uma vantagem. Nós temos que atentar a isso, e caso ocorra esse deslocamento, nós devemos colocar um tutor. O que seria um tutor? O tutor seria um pedacinho de madeira, de bambu, colocado ao lado da muda e amarrado com um barbante, para que a muda consiga desenvolver em sua forma reta. Após isso, iremos retirar o plástico do vaso e efetuar a rega. Umedeceu a terra, nós iremos parar a rega. A rega deve ser abundante até a terra ficar úmida. Depois que a terra ficou úmida, nós devemos parar a rega. Quando nós falamos do sistema de drenagem, é exatamente para isso. Quando houver o excesso de água, essa água vai embora pelo dreno, não prejudicando a planta. Esse vaso pode ficar dentro da sua casa. Porém, você deve ficar atento aos cuidados que falamos sobre a quantidade de luz essa planta deve receber para o seu pleno desenvolvimento. Todo esse material que foi utilizado, vocês encontram em casa de floricultura, lojas com utensílios para jardinagem.
E lembrando vocês também que se vocês seguirem todas essas regras, vocês vão ter uma muda frutífera e produtiva em sua residência, na sua chácara, no seu apartamento. Lembrando que todos os cuidados devem ser tomados para que você consiga atingir o seu objetivo. Eu espero que vocês alcancem isso e que vocês tenham gostado.